Bem, meus irmãos, é com alegria que a gente mais uma vez venho aqui compartilhar da palavra do Senhor. Isso é um prazer sempre se reunir com aqueles que temem o Senhor, né? Tempos muito difíceis e ouvir a palavra do Senhor é o que nos fortalece, é o que nos traz esperança, porque o que nós ouvimos aí dia e noite, na verdade, nos abate. O que temos ouvido, na verdade, nos desanima. Não há nenhuma palavra de encorajamento, não há nenhuma palavra de esperança. O que há é uma grande confusão. Cada um fala uma coisa, cada um puxa para um lado, e se nós não crescemos no Senhor, nós não saberíamos para onde estamos indo, porque cada um puxa para um lado. Mas nós louvamos a Deus que nos resgatou, nos colocou no seu caminho, nos instrui, nos conduz com mão forte em direção ao destino glorioso que Ele tem para cada um de nós. E louvamos a Deus por isso, e precisamos ter essa esperança fortalecida, firmada e edificada na palavra do Senhor. Então é sempre um tempo bom, sempre um tempo favorável, nós podermos nos reunir como povo de Deus, como família de Deus, como igreja do Senhor Jesus, para ouvir a sua palavra. Convido os irmãos a abrir a Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Eu vou ler numa versão semelhante a de vocês, apesar de eu ter estado usando uma outra, mas eu já identifiquei aqui que vocês leem, então eu vou fazer essa leitura conjunta. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, nós vamos ler o capítulo todo, não, até o capítulo 1, até o verso 11. Passamos a leitura. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aqueles a quem estas coisas não estão presentes é cego, vivendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por sua palavra. Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez oramos ao Senhor por gratidão e também em súplica, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude neste momento, nos ajude nesse tempo de reflexão da sua palavra,
nesse tempo em que vamos estar compartilhando com os meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas sabemos que o nosso coração é enganoso, Senhor. Então eu rogo que o Senhor fale com a sua igreja, que o Senhor aparte da minha boca tudo aquilo que provém de mim, e que o Senhor nos instrua, nos edifique e nos fortaleça nesse tempo tão difícil. Quanto ao mais, ó Deus, que sejam as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração agradáveis a Ti, Senhor meu, Rei meu, minha salvação. Esse texto que nós lemos é um texto que eu gosto muito, a segunda epístola de Pedro. Aliás, as cartas de Pedro, as duas cartas, são cartas muito boas para a gente ler. É um conteúdo muito importante e simples, e nos traz lembranças. Isso é uma marca dessa carta de Pedro. Em 4 momentos ele fala que o que ele está dizendo aqui não é novidade. Ele fala: eu já escrevi uma outra carta falando isso, eu sei que vocês sabem de tudo isso, mas eu prometi a mim mesmo, enquanto eu estiver vivo, lembrá-los destas coisas. Então não é novidade. E às vezes a gente tem a sensação de dia após dia ouvir a mesma coisa na igreja, como se isso fosse um problema. Às vezes a gente entra, o pastor fala a mesma coisa. O irmão quando está dando aula fala a mesma coisa. O irmão fulano quando está pregando é a mesma coisa. E o que a gente vê nas cartas dos apóstolos são repetições da mesma coisa. Em muitos aspectos eles repetem o mesmo conteúdo, mudando uma forma de se expressar, uma palavra ou outra, mas nos exortando quase sempre a mesma coisa. E Pedro, de maneira específica nessa carta, ele faz isso. Ele claramente diz: não, eu não estou falando coisa que vocês não sabem. E é isso que a gente vai estar falando hoje, coisas que todos nós sabemos. Mas é exemplo do que Pedro fala para a igreja de Pôncio, da Bitina e da Galácia, da Capadócia. São coisas que nós precisamos de tempo em tempo ouvir, porque parece que de tempo em tempo a gente se esquece de quem somos, do que temos em Cristo Jesus. Quando eu digo esquece de quem somos, não estou dizendo que nós esquecemos que somos crentes de Cristo Jesus, não. Nós esquecemos que pertencemos aqui, como é o caso de vocês, à Igreja Presbiteriana no Brasil, ou como é no meu caso, da Igreja Batista do Centenário em Colônia. Não é disso que eu estou falando que nós esquecemos, mas nós esquecemos às vezes quem somos de fato. O que essa mudança da nossa natureza, o que essa eleição, essa escolha, essa salvação em Cristo Jesus provoca de mudança em nós. E às vezes nós vivemos como cidadãos desse mundo, fixados, atentos ao que está acontecendo ao nosso redor e deixando a nossa vida ser conduzida pelo que está ao nosso redor. Deixar as nossas esperanças ser firmadas naquilo que surge diante de nós. Deixar as nossas expectativas serem renovadas diante de promessas de governos, de homens que surgem diante de nós. E esquecemos que a nossa pátria não é deste mundo. E essa é uma outra marca das cartas de Pedro. É Pedro que diz que nós somos raça, na primeira carta ele diz: nós somos raça eleita, sacerdócio real, propriedade peculiar ou exclusiva do Senhor, mas que vivemos aqui como forasteiros. Nossa pátria não é deste mundo, Pedro deixa muito claro nas suas cartas. E nós não devemos viver como desse mundo. E aí uma outra coisa que a gente precisa pensar: toda vez que a gente fala que não devemos viver como sendo desse mundo, o que vem na nossa mente é sempre não se vestir como o mundo, não falar as mesmas coisas que o mundo fala, não comer ou beber das mesmas coisas ou frequentar os mesmos lugares. Isso é uma parte, sim, é verdade. Isso são aspectos exteriores que nos identificam em alguma medida. Mas nós não somos desse mundo, e não viver conforme este mundo está para além daquilo que a gente mostra na sociedade, mas está diretamente associado à forma com que conduzimos as nossas vidas. Mas em que sentido? Aonde colocamos a nossa esperança? Aonde buscamos segurança? O que norteia as nossas decisões?
isso que vai nos distinguir dos restos do mundo. Como Paulo fala em Romanos 12, que nós não devemos nos conformar a este mundo, ele está falando de um governo, de uma influência, de se deixar influenciar, pensar como eles, escolher como eles, se sentir seguro nas mesmas coisas que eles se mantêm seguros. Esses não somos nós. E nesse tempo que nós vivemos, como a irmã bem falou aí no começo, esse tempo de pandemia que não passa, que nós estamos vivendo e ainda viveremos por algum tempo, algumas coisas têm vindo sobre a igreja, alguns sentimentos têm vindo sobre nós cristãos, que tem a ver com o sentimento de incapacidade que a gente tem diante das situações. É tanta gente morrendo próximo de nós, ou que nós temos notícias, irmãos de outras igrejas, membros da nossa família, de famílias de amigos, é tanta gente morrendo. Os pedidos de oração e intercessão não cessam, e nós oramos sem cessar, e a impressão que a gente tem é que parece que não surte efeito, porque dia após dia são mais enfermos, dia após dia são mais pessoas morrendo, e a sensação que a gente tem é que nós somos incapazes. Outra coisa que nos deixa uma sensação de incapacidade é que muitas vezes nós pregamos na nossa família, nós pregamos no nosso trabalho, nós compartilhamos do amor e da verdade de Cristo, e nós não vemos mudanças ao nosso redor. E nós nos sentimos nesse sentido incapazes, infrutíferos. E quando olhamos para a Bíblia e olhamos para a história da igreja, a gente começa a sentir uma certa tristeza às vezes, porque a gente olha para esses grandes homens da Bíblia, a gente fala, nossa, como essas pregações desses homens convertiam 3.000, 5.000, multidões ouviam e se convertiam, e eu não consigo. Eu prego, eu evangelizo, eu oro e não há frutos. Esses homens oravam e tremiam o chão, prisões se abriam, paralíticos andavam, cegos enxergavam, mas eu não consigo. E a gente sai desse período da Bíblia e a gente olha para a história da igreja, grandes homens de Deus na história, que mudaram realidade de sociedade, que mudaram realidade de países inteiros, homens que tiveram coragem de largar tudo, uma carreira, às vezes uma carreira brilhante, promissora, às vezes os planos de mãe, pai, de família, para viver para o Evangelho, e através das suas vidas, nações, civilizações escondidas foram alcançadas por esses missionários. E a gente olha para isso e mais uma vez a gente se sente diminuído, impotente. A gente olha para a realidade dos dias atuais, nos países perseguidos, quando nós vemos esses homens e mulheres de Deus diante de dura perseguição, a igreja crescendo, o evangelho avançando, essas pessoas morrendo, se entregando à morte sem negar a Cristo. E a gente olha para a nossa vida e fala, nossa, eu sou um crente de terceira categoria. O de primeira categoria era o da Bíblia, o de segunda categoria, os da história da igreja, e esses irmãos perseguidos. Eu sou de terceira categoria. Eu não tenho essa capacidade. Como coisa que houvesse uma casta, um grupo especial de crente que recebesse do Senhor algo que não é disponível para demais irmãos da igreja. Mas o texto que nós lemos contraria isso, esse sentimento de que nós não recebemos do Senhor o que é preciso. O texto que nós lemos, ele começa no versículo 3 dizendo que nós recebemos do Senhor tudo que é necessário à devoção, à vida de piedade. Tudo que é necessário à vida de devoção e piedade. Então, onde está esse problema? Se nós recebemos do Senhor tudo que é preciso a viver de modo digno, a vocação que fomos chamados, o que está acontecendo?
uma coisa nós não podemos esquecer, que é a soberania de Deus na condução da história, na salvação dos perdidos. Não podemos perder de vista. Mas uma outra coisa que esse texto nos mostra é a necessidade de que, somado àquilo que Deus nos deu, a diligência. Pedro fala no verso 6, toda diligência para agregar à nossa fé virtudes. Em 1 Tessalonicenses, Paulo elogia aquela igreja no capítulo 1, verso 3, ele fala da fé, da operosidade da vossa fé, ou seja, uma fé frutífera, uma fé que produzia. E Paulo naquele contexto fala que não só ali, mas em toda a Ásia ouvia falar da operosidade da fé dos irmãos de Tessalônica. E às vezes a sensação que a gente tem é que a nossa fé não é operosa, que a fé que vivemos é uma fé morta, aquela fé que Tiago condena, que ele fala que a fé sem obras, ou a fé que não frutifica, é morta. Nós temos, como eu destaquei aqui em primeiro lugar, a soberania de Deus na condução da história da humanidade, na salvação dos perdidos, sim. Mas a Bíblia nos deixa claro que há uma atitude, há uma disposição que nós precisamos ter diante do Senhor, para que a nossa fé seja operosa, que a nossa fé consiga valer-se de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para caminhar militante, porque já somos em Cristo Jesus triunfantes. Em Cristo nós já triunfamos, mas nos dons que Ele distribui à igreja, com estes dons nós somos militantes. E militantes são aqueles que militam, eles agem, eles fazem, eles atuam. Então cada um na medida da vocação que foi chamado, cada um na medida da sua fé, da sua força, recebeu de Cristo tudo aquilo que é necessário para a vida e a piedade. Isso é o que nos assegura o texto bíblico. Então, meus irmãos, a reflexão de hoje nos conduz a pensar o que tem acontecido conosco individualmente. E quando eu vinha para cá, eu estava ouvindo Thales falar algumas coisas, eu só ouvindo, prestando atenção, como eu ouço muito, né? O Senhor tem me dado a oportunidade de estar trabalhando na formação de obreiros no Seminário Betel Brasileiro em Niterói, já há alguns anos. Também foi a escola onde me formei. E passa, né, através da nossa vida, temos contato com muitas e muitas pessoas, muitos e muitos irmãos. E eu observo que há uma expectativa nossa em relação ao que a igreja está fazendo. E uma outra coisa que essa carta nos deixa muito destacado para nós, que há uma responsabilidade individual de cada membro. Porque Pedro está falando com cada crente. E quando a gente olha para a história da igreja, para esses vultos que eu falei no começo aqui, que às vezes nos deixa envergonhado diante dos grandes feitos, quando a gente começa a estudar isso, ler essas histórias, a gente vê que não foram igrejas que fizeram, mas foram homens e mulheres que, movidos no Espírito do Senhor, fizeram um autoexame, reconheceram diante do Senhor que não era suficiente a vida que viviam, e que havia algo mais a ser vivido na presença e na dependência do Senhor. E essas pessoas se entregaram sem reservas ao Senhor, e através de sua vida, vidas, histórias de sociedades inteiras foram mudadas. Então muitas vezes a gente responsabiliza a igreja como instituição, a igreja na pessoa da sua liderança, e esquecemos a responsabilidade individual que é comissionada a cada um de nós. Quando Jesus na grande comissão diz a todo crente, indistintivamente, de posição, de ofício, de idade,
ou de denominação. Ide por todo canto e pregai o Evangelho a toda criatura. Há uma comissão, uma ordem que foi dada a todos nós. E esse texto nos mostra muito disso. O texto sobre o qual refletimos nos demonstra que, não obstante Deus nos dar tudo, nós precisamos viver uma fé operosa. O texto mostra que há um equilíbrio entre a graça divina e o esforço humano. E a primeira coisa que a gente pensa é: Deus, nós temos uma certeza, Deus nos concedeu ferramentas. Sim, Deus nos concedeu as ferramentas. E agora, o que eu faço? Paulo a Timóteo, ele diz: procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. É verdade que nós temos muitos entre nós que manejam até bem a palavra da verdade, menos do que devia, é verdade. Nós temos muitos que manejam bem. Mas se nós, à luz das Escrituras, examinarmos a nossa vida, a operosidade da nossa fé, nós vamos ter muito do que nos envergonhar. Porque nós vamos verificar que a nossa fé não é operosa. Ela não é uma fé que produz. João, no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus, quando chama os discípulos, que esse chamado é para todos nós, ele diz: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi para que vá e dê frutos, e os seus frutos permaneçam. Nós fomos chamados, salvos em Cristo Jesus, para frutificar em toda boa obra. Nós não fomos chamados para sermos ramos infrutíferos. E quando nós examinamos a qualidade, por assim dizer, da nossa fé, da operosidade da nossa fé, ela deve nos levar a nos questionar. Porque Jesus, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 5, ele diz que todo ramo, quando está nele, este dá muito fruto. Olha o problema aí. Se palavras de Jesus diz que quando o ramo está nele, esse ramo somos nós, este dá muito fruto. E o salmista diz que aquele que é do Senhor, que está no Senhor, dará o seu fruto em tempo e fora de tempo, e será como o carvalho plantado à margem do ribeiro. Olha como isso deve nos desafiar a repensar o modo da nossa fé. E eu repito, isso não se aplica a um grupo específico de crentes, mas a qualquer um de nós. Porque nós devemos nos fazer essa pergunta: Senhor, por que a sua palavra diz que todo ramo estando no Senhor frutifica? E quando eu examino a minha vida, eu não verifico esses frutos, eu não vejo esses frutos, ainda que eu viva uma vida piedosa, e no sentido de que eu não me corrompo com o mundo, eu não vivo as práticas do mundo, eu me policio quanto ao lugar que eu vou, quanto às minhas vãs conversações, mas Senhor, eu não me vejo frutificar, a minha fé não produz. Nós cantamos o último louvor falando das promessas do Senhor para mim. Incomparáveis são suas promessas para mim. E no texto que nós lemos, ele diz lá: o Senhor oferece para a gente, Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua graça. E por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. Está no verso 4. Nós cantamos aqui no último hino: incomparáveis são tuas promessas para mim. E uma dessas promessas o Senhor nos dá quando Ele nos comissiona a ir por todo canto. Ele fala: vá por todo canto, pregue o Evangelho
ensine a todas as nações, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, se esse Senhor que disse que eu estando nele eu frutificarei, inevitavelmente eu frutificarei, porque eu não só estou com ele, mas ele está comigo até que ele venha. O que está acontecendo comigo? É muito comum a gente ser desafiado ao autoexame na ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Mas não existe uma data, um momento específico para isso. Nós devemos todo o tempo se deixar examinar pela palavra do Senhor. E hoje a palavra do Senhor está nos examinando e nos fazendo pensar o que está acontecendo conosco. Lembrando, os irmãos na Bíblia, os irmãos na história da igreja, não receberam de um Deus diferente, não receberam de um Espírito diferente. O mesmo Espírito que operava lá, opera aqui, porque eu, o Senhor, não mudo, diz a sua palavra. Ele oferece grandes promessas. Elas são preciosas e grandes promessas. Elas são preciosas porque elas não são só para uma realidade presente. Para a nossa realidade presente é que Ele está conosco. Para a nossa realidade presente é que estando nele eu devo frutificar. Para a nossa realidade presente é que temos uma missão, e nessa missão Ele está conosco. Mas para a nossa realidade futura, ela é preciosa, essa promessa, porque ela é para o presente, mas ela é para o futuro. Que nessa realidade futura, nós estaremos com Ele, numa condição inimaginável, impensável. Nós não temos como mensurar isso. E esse é um outro aspecto, porque elas são grandes, são preciosas e são grandes. Preciosas porque são realidades presente e futura, e são muito grandes porque vão além daquilo que eu posso imaginar. As promessas do Senhor estão muito além daquilo que nós podemos imaginar. Mas naquilo que está próximo de nós devemos nos apegar. Aquilo que é tangível, aquilo que é muito próximo da nossa realidade, aquilo que nós vemos claramente nas Escrituras, nós devemos nos apropriar e viver firmados nessa promessa, encorajados nessas promessas. Ele está conosco. Ele vai converter. Ele vai se fazer ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Nós temos uma missão, temos uma ordem de frutificar. Ele não só nos oferece grandes e preciosas promessas, Ele também nos oferece uma condição especial, que é participante da sua natureza. No verso 4 ele diz: por causa da sua glória e excelência Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São essas promessas que permitem a mim e a você participar da sua natureza divina. Quando nós somos enxertados na videira verdadeira, quando nós nos tornamos os ramos dessa videira, flui em nós a mesma vida desse Deus. Quando nós nascemos de novo do Espírito, flui em nós da vida do próprio Deus. Quando esse Espírito vem fazer morada em nós, flui em nós da sua natureza, e nós nos tornamos partícipes dessa natureza divina. E porque fortalecidos no Senhor desta forma,
nossa vida ainda continua em muitos aspectos infrutíferos. Não produz. Nossa fé continua não operosa. Nossa fé fica em muitos aspectos sendo o que Tiago chama de uma fé morta. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15,5 diz, não fala de fruto, fala de muito fruto. Muito fruto. Quem permanece em mim, diz Jesus, eu permaneço nele, e esse dá muito fruto. Então nós precisamos, não tem alguma coisa que não está funcionando direito na nossa vida? Não tem alguma coisa que está acontecendo? Será que Deus falhou no que Ele disse? Será que não somos, de fato, participantes dessa natureza divina? Será que de fato Deus não está conosco até que Ele venha? Será que de fato esse Espírito, essa natureza de Deus, esse Deus conosco não veio fazer morada? Será que a palavra mente quando diz que tudo aquilo que nos é necessário a essa vida frutífera, Deus nos deu em Cristo Jesus? No outro lugar, a palavra diz em Efésios, que capítulo 1, verso 3, diz que nós fomos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênção espiritual. Será que as Escrituras mentem que nós não recebemos isso que ela diz que recebemos? Será que esse equipamento que Deus falou que daria a toda a sua igreja não chegou a nós? Essa capacitação do Espírito de Deus? Ou será que nós temos somente falhado com aquilo que nos cabe? Que é um espírito diligente, que contra toda circunstância ou adversidade se levanta e fala: pelo Senhor eu vou, pelo Senhor eu prossigo para o alvo, pelo Senhor eu me livro de todo embaraço e vou. É necessário, meus irmãos, que a gente pense nisso com muita seriedade, porque é muito fácil a gente reclamar da sociedade que a gente vive, é muito fácil a gente reclamar da igreja que a gente congrega, é muito fácil a gente reclamar dos nossos governantes, é muito fácil a gente reclamar da liderança que nos orienta em Cristo Jesus. Mas como o Senhor falou ao povo no deserto, Ele fala: os mandamentos que hoje eu te ordeno não está longe de vocês. O Senhor falando para a congregação, Ele não estava falando para Moisés, Ele estava falando para a congregação: está perto de vocês, não está oculto, antes está diante de vocês para obedecê-los. E estava diante deles lá no deserto, e está diante de nós hoje aqui. Em certa medida, nós não dependemos de que nos digam o que devemos fazer, porque está diante de nós, está na palavra do Senhor que Ele nos deixou. Uma certeza, não, nosso primeiro ponto foi uma certeza, agora uma necessidade. Todos temos que ser diligentes para subir o degrau, a escada da virtude. Verso 5: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a estas promessas. Esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas.
repetindo, Deus nos deu, Deus nos concedeu, Deus nos equipa através do seu Espírito com dons espirituais, com ferramentas para prosseguirmos e fazermos parte da sua missão. Todavia há um aspecto que nos cabe, que é ser diligente. E essa diligência, ela começa com uma fé pessoal em Cristo em todas as suas promessas. Não é a igreja que vai crer por mim que Jesus está comigo. Não é a igreja que vai crer por mim que Jesus me deu dons e talentos. Não é a igreja que vai crer por mim que Ele me deu tudo aquilo que é necessário à vida de piedade, ao cumprimento da minha missão. Eu preciso acrescentar a virtude. Tem um aspecto moral. Pedro fala disso no verso, também no verso 5. Acrescente virtude, acrescente à sua fé a excelência moral. E isso deve ser uma preocupação nossa. A excelência moral. Nós devemos sim manifestar os valores do reino de Deus. Como Paulo diz aos Filipenses, tudo que é de boa fama, nisso pensai. É interessante que Paulo não está falando nem da ação, ele não está falando nem do que ver, ele fala, seu pensamento tem que ser fortalecido, tem que ser permeado, aquilo que você pensa tem que ser de boa fama. Nisso pense. Então essa virtude moral, ela é para além daquilo que as nossas mãos estão fazendo, porque às vezes as nossas mãos não são dignas de repreensão, nossas mãos não tocam naquilo que não devia, mas às vezes a nossa mente, o nosso coração está contaminado, está poluído, está com mágoa, ressentimento, desejo de vingança, desejo de suplantar o outro, de estar acima do outro, de cobiça, de inveja. Isso não é de boa fama. Como Paulo diz, tudo que é de boa fama. Então essas virtudes morais, elas estão para além das nossas ações. Ela também vai na motivação do nosso coração. Um terceiro aspecto desse crescimento, desse degrau da virtude, desse degrau que Pedro fala, acrescente a excelência moral, o conhecimento. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos refletindo sobre as coisas de Deus, nós estamos pensando sobre a palavra de Deus, nós estamos acrescentando aquilo que nós já temos de virtude moral, o conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento de Deus que Pedro fala aqui na sua epístola, e ele já fala na primeira, ele está além de um conhecimento daquilo que entra na minha mente, mas é um conhecimento de experiência, aquilo que eu experimento de Deus, é aquilo que eu, na caminhada, no cumprimento da missão, daquilo que Deus me comissionou a fazer, experimento de Deus. De eu estar cumprindo essa missão, eu verificar, Deus está comigo. Olha o que Deus fez aqui enquanto eu orava por esse povo. Olha o que Deus fez aqui enquanto eu evangelizava na minha família. Olha o que Deus fez aqui enquanto no meu trabalho, na casa da minha patroa, ou seja, aonde quer que estejamos, você verificar, você experimentar essa presença, esse cuidado, essa companhia de Deus. É um conhecimento que ultrapassa os limites da mente, do intelecto, de saber muito e não ter experimentado nada. É o equilíbrio de mente cheia e coração aquecido, porque vivenciou na caminhada as promessas de Deus. Para além desse conhecimento, dessa experiência, dessa fé operosa,
você deve acrescentar, como Pedro diz, domínio próprio e perseverança, piedade, que é a semelhança com Deus, fraternidade, comunhão, amizade na família da fé e amor. Paulo fala em Romanos 12 de como é esse amor. Um amor não fingido. Pedro fala: acrescente a devoção a Deus, a fraternidade, e a isto acrescente o amor. Mas não é aquele amor que eu falo, irmão, eu te amo. Não é aquele amor que eu falo, irmão, como eu te amo. Aquele amor adocicado. É aquele amor que se expressa no cuidado, no zelo para que aquele outro, ao que o próximo, esteja realmente o melhor possível. Que com todo o meu esforço eu me empenho para que o próximo esteja bem, para que ele esteja no melhor possível. É cumprindo o que Paulo diz no mesmo texto ao Romano, seguindo a orientação dele, olhando para o próximo, tendo ele como mais importante, não tendo sobre mim um pensamento além do que convém, antes sendo o próximo aquele mais importante. Pedro fala: acrescente à sua devoção a fraternidade, que é o aspecto do relacionamento, da comunhão fraternal, e a esta acrescente o amor. Mas é o amor não fingido, não é aquele amor de aparência, não é aquele amor que, ao não ser satisfeito pelo irmão, você deixa de amar. Por o irmão não ter feito algo que te agrade, você deixa de amar. Porque o irmão não te respondeu do jeito que você esperava, deixa de amar. É um amor não fingido. Diante disso tudo, quanto ao mais, verso 8, quanto mais crescerem nessas coisas, quais coisas? Fé pessoal em Cristo, virtude, bondade, conhecimento, experimentar de Deus, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Quanto mais você crescer nisso, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem estiver vendo no celular, eu estou lendo na tradução NVT. Que ela é muito mais clara. Olha o que o texto diz: quanto mais crescerem nessas coisas que foram ditas atrás, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível que sejamos úteis e produtivos sem que essas virtudes que foram elencadas no verso anterior, no verso 5, 6 e 7, sejam adquiridas ou pelo menos perseguidas por nós. Lembrando que nós começamos a falar, Deus nos deu tudo, verso 3, tudo que precisamos é essa vida de piedade. Mas no verso 5 diz: esforcem-se para o máximo para corresponder a essas promessas. E a partir do verso 5, ele manda para com esforço acrescentar a fé, a moral, a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus. Então depende, como eu já falei, sim, Deus nos deu, mas depende de uma vida dedicada à busca de se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não só maneja bem a palavra da verdade, mas que não tem do que se envergonhar. Caráter. Maneja bem a palavra da verdade, ao conhecimento das verdades eternas de Deus, de maneira a estar nos seus lábios para comunicar essas verdades, mas que não tem do que se envergonhar. É o caráter aprovado diante de Deus em todas essas virtudes que nós elencamos.
E ele diz que se essas características, isso estiver em nós, de modo algum vamos ser improdutivos. De modo algum vamos olhar para a nossa vida, eu não dou fruto. Bons são eles que fazem e acontece. Bom era fulano que fazia e acontecia. E é muito interessante que a Bíblia tem esse cuidado em relação a nós. Quando Tiago está falando à igreja judaica, né, aos judeus da dispersão, ele faz uma observação que é muito importante. Quando ele está falando de uma fé não fingida, de uma fé operosa, de uma fé que os frutos demonstrem a operosidade dessa fé. Quando ele vai falar da constância da oração, quando ele fala de pedir sabedoria a Deus, em dado momento ele fala: olha só, gente, creia no que eu estou falando. Creia no que eu estou falando, porque Elias era um homem como nós. Eles não reputavam a Elias como um extraterrestre, como um semideus, como alguém de um outro nível. Não, Elias era um homem como nós, orou. E sobre a sua palavra choveu ou deixou de chover. Sobre a sua palavra desceu fogo e consumiu o sacrifício. Então eles tinham cuidado de olhar para os exemplos e saber que são iguais a nós. E ele ainda fala de Elias que ele era o quê? Sujeito às mesmas paixões que nós. Então, se esses homens foram frutíferos, se esses homens produziram frutos que permanecem, foi no mesmo poder que opera hoje na igreja. Foi no mesmo Espírito que habita em mim e em você. Foi sob a orientação e firmados nas promessas do mesmo Deus. Do Deus que diz dele mesmo: eu, o Senhor, não mudo. E nenhuma das suas palavras cairão ou caem por terra. Seguindo, se no verso 8 diz que todos aqueles que acrescentam à sua vida de fé essas características não vão ser improdutivo ou inútil, no verso 9 diz: mas aqueles que não desenvolvem desse modo são praticamente cegos. São aqueles que, não obstante serem crentes em Cristo Jesus, andam tateando no escuro. E a advertência de Pedro para esses faz muito sentido com o que ele vai desenvolver mais na frente no capítulo 2, mandando eles terem cuidado com os falsos mestres e os falsos ensinos, porque eles são cegos. Porque se essas virtudes, que é conhecimento de Deus, virtude moral, consciência moral, fraternidade, amor não fingido, não estiverem neles, facilmente, como cegos, eles serão engordados e levados ao precipício. De modo que vocês são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados dos seus pecados. Isso é uma verdade que permeia a igreja hoje de maneira muito ruim e prejudicial. A cegueira espiritual de muitos de nós não permite que vivamos uma vida cristã frutífera, uma fé operosa. Muitos de nós na igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando especificamente a nossa congregação, a congregação aqui, ainda vivem presos aos seus pecados por cegueira. Ainda vivem se achando dominados pelo seu pecado por cegueira, porque não compreenderam que Cristo os libertou das amarras desse pecado. Alguns ainda vivem com a culpa desse pecado, porque ainda não se apropriaram do perdão que há em Cristo Jesus, de que Ele levou sobre Ele as nossas culpas e as nossas transgressões, que nele fomos justificados e que nele não há nenhuma condenação. Eles se esquecem de que foram purificados
dos seus antigos pecados. Olha, e tem tanta gente no nosso meio vivendo com o peso e a culpa de pecados antigos, pecados da sua vida passada, pecados que os assombram, essa tal de maldição, que vivem se achando numa maldição hereditária, numa maldição disso. Pessoas que esquecem que em Cristo Jesus foram libertos de toda condenação, de toda maldição, porque Ele se fez maldito por nós. Mas eles são cegos, porque a fé deles não foi edificada. Eles não subiram a escada da virtude que o verso 5 diz, para se esforçar com toda diligência a acrescentar à fé essas virtudes que nós enumeramos já aqui algumas vezes. E por isso eles são cegos. Veem só o que está perto e se esquecem dos que foram purificados. E essa cegueira não só compromete nesse sentido, mas torna enfraquecida, se é que é possível, dizer dessa forma, diante de nós, diante das circunstâncias, as grandes promessas, as grandes e muito preciosas promessas de Deus. Porque essa cegueira faz que, diante de circunstâncias tão difíceis como temos vivido hoje, nós não vejamos além das circunstâncias. Como Pedro diz aqui, a gente só vê o que está perto. Então a gente só vê quem está morrendo, a gente só vê quem está doente, a gente só vê quem está desempregado, a gente só vê a economia que está ruim. A nossa fé não tem capacidade de transcender as nuvens negras que estão pairando sobre nós. Porque nós somos cegos, só estamos vendo perto. Porque nós não desenvolvemos o que Paulo fala em Romanos, a nossa salvação, Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor diante do Senhor. Nós não acrescentamos à nossa fé as virtudes que Pedro enumerou aqui, que de conhecimento de Deus, de discernimento. E por isso, quando nós olhamos as nuvens, parece que é um céu de bronze. Quando nós olhamos as nuvens negras, parece que o sol da justiça, que brilha em todo o tempo, como o sol em pleno fulgor, foi eclipsado pela circunstância, que ficou negro, que o sol não existe mais, que são só nuvens negras. Mas o que o texto nos mostra é que isso é uma limitação da nossa visão, porque ele diz que nós somos praticamente cegos se a nossa fé não foi desenvolvida. Caminhando por fim, mais uma vez ele fala no verso 10: por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente. Olha, mais uma vez ele está falando de esforço. Ele já falou isso lá em cima no verso 5, No verso 5, quando ele diz esforcem-se ao máximo para corresponder. Agora aqui no verso 10 ele fala: trabalhe ainda mais para mostrar. Olha, meus irmãos, não é sem esforço que se vive a vida cristã. Não é sem esforço que nós cumprimos a missão de Deus, que é para todo crente. Como dizia Charles Spurgeon, ou você é um missionário, ou você é um impostor entre nós. Então, a missão é de todos, em todo tempo, em todo campo, em todo contexto, em qualquer lugar que estivermos. Então ele fala: por isso, trabalhe ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Esforcem-se, trabalhem arduamente para mostrar que de fato foram escolhidos. E se foram escolhidos, está sobre nós a palavra de Jesus dita aos seus discípulos quando ele chamou: eu vos escolhi para que vades e dê fruto, e estes frutos permaneçam. Não tem outra opção. Para o nascido de Cristo, enxertado nele,
Não há outra opção que ser ramo frutífero. E no mesmo texto do João 15, ele diz o que o Pai faz com aqueles ramos que não frutificam. E isso deveria nos deixar preocupados. Porque no texto de João 15 ele diz que aquele ramo que não frutifica, o Pai arranca, lança fora no fogo, para que o outro que frutifica, frutifique ainda mais. Olha a seriedade do que Jesus disse. O ramo que estando na não frutifica, o Pai o arranca, lança fora, para que o que já está dando fruto, frutifique ainda mais. É o que a gente faz na roça, né? Naquela plantação, quando a gente vê que tem uma planta ali, que está ali, mas não serve para nada, está só puxando a força, aproveitando do adubo, da água que é jogada, está se valendo daquilo ali, está sugando a força da outra, e a gente vai lá e arranca, para que aquela que está dando alguma coisa cresça ainda mais frondosa e produza ainda mais. É o que Jesus fala no texto de João 15. Façam essas coisas, jamais tropeçarão. Verso 11. Assim, sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela precisa nos examinar. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Como diz o texto do autor dos Hebreus, ela é apta para discernir as intenções do coração. Penetra até a união de juntas e medulas. Ela precisa ferir a nossa consciência. Nós temos vivido um tempo de muitas massagens no nosso ego. Deus está contigo, e é verdade. Jesus te ama, e é verdade. Jesus não te abandona, e é verdade. Mas tudo isso que Ele faz é para um fim, para que vades e frutifique. Não é à toa. Não é à toa. Caminhando para a conclusão, é evidente que, especialmente em tempos difíceis como temos vivido, não raramente nos sentimos impotentes e, consequentemente, infrutíferos. Mas as nuvens negras das circunstâncias não podem fechar o tempo de tal maneira que não vejamos mais a luz do Pai das luzes, que brilha intensamente mais do que o sol em pleno fulgor. Olha que densas trevas, mas nós não podemos, diante de tudo que nós ouvimos do Senhor diariamente, domingo após domingo, dia após dia, nas nossas devoções, nas nossas leituras, corrermos para a caverna como Elias e acharmos que estamos só. Corrermos para a caverna como Elias e achar que não há outros irmãos. Corrermos e acharmos que o fim está próximo de nós, porque não vejo saída, não vejo escapatória. Que a luz do Pai das luzes foi apagada. Não é lícito sequer pensar de outra maneira. Aquele que confia no Senhor não pode se dar o direito de pensar que está tudo acabado, de pensar que está sozinho, de pensar que Deus falhou em uma das suas promessas. Temos que prosseguir, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nos livrando de todo embaraço, seguindo para o alvo, correndo a carreira que nos é proposta. E repetindo, somente assim a nossa entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhado de grande honra. Nós não estamos falando aqui de um legalismo,
Nós não estamos falando aqui de um moralismo, nós estamos falando aqui de uma característica da vida daquele que está em Cristo. Frutificar no tempo, em tempo ou fora de tempo, ou como dizem algumas versões, seja o tempo favorável ou não, temos que frutificar. Essa é a nossa marca. A nossa marca não é a bandeira da nossa igreja, a nossa marca não é a bandeira da nossa denominação, a nossa marca não é os louvores que a gente ouve alto em casa. A nossa marca é frutificar, porque essa é a vida do ramo que está enxertado na videira. Esse dá muitos frutos. Louvado seja Deus. Vamos orar, agradecendo o Senhor por esse tempo de reflexão na sua palavra, pedindo a Ele que nos dê ouvido com o auxílio do Espírito Santo para reter aquilo que é bom, aquilo que veio dele, e que seja descartado tudo aquilo que não provém de Deus. Ó Deus, Pai das luzes, muito obrigado. Obrigado por esse tempo de reflexão na sua palavra aqui com os meus irmãos, Senhor. Um pequeno grupo é verdade, mas é a tua igreja. Somos o teu povo, povo pelo qual o Senhor em seu Filho Jesus deu a vida e comprou com sangue precioso. Lhe somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez, porque tem feito, porque ainda há de fazer em nós e através de nós. Pedimos o seu auxílio, Senhor, diante de tudo que ouvimos e refletimos. A começar por mim, Senhor, me ajude a frutificar conforme a tua palavra. Nos ajude, Senhor, a frutificar e que este fruto permaneça, Senhor. Nos ajude, Senhor, na nossa pouca fé, como disse o filho daquele endemoniado, Senhor, o pai daquele endemoniado. Oh Deus, nos ajude com a nossa pouca fé. O Senhor disse que se tivéssemos fé como um grão de mostarda, diríamos a esse monte: passa-se daqui, e ele passaria. Então, nesse momento, Senhor, nesse tempo de tantas incertezas, nós pedimos, Pai, aumente a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza em tudo que o Senhor nos tem prometido, Senhor. Concede-nos, Senhor, sabedoria, força, perseverança para prosseguir, livrando-nos de todo o embaraço para o alvo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Correndo a carreira que nos é proposta, uma carreira, uma vida frutífera, em tempo e fora de tempo. Muito obrigado por essa igreja organizada aqui, Senhor. Muito obrigado por esses irmãos que aqui estão. Muito obrigado pela vida daqueles que por algum motivo não puderam estar conosco nesta noite. Muito obrigado por cada um que através da internet possa ser alcançado por essa palavra e que gere frutos, Senhor, na vida de cada um. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mais uma vez, a despeito da minha fragilidade, a despeito da minha limitação, o Senhor, por bondade e graça, me concedeu o privilégio de estar juntamente com meus irmãos ministrando a tua palavra. E por bondade do Senhor, por misericórdia do Senhor, peço, Senhor, transforma em verdade, em experiência, em vida transformada para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos.